Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022, nós estamos ao vivo, aqui começando mais uma edição do Seu Rede Verdade. Prazer, que alegria poder estar com você aí, compartilhando esse programa. Você que está acompanhando também pelo YouTube, aqui pela TV Arapuã, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No programa de hoje, você acompanha uma conversa minha aqui com uma nova desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ela que esta semana foi escolhida por merecimento e já empossada desembargadora do Tribunal de Justiça. Eu estou falando da doutora Agamenilde Dias Arruda Dantas. Desembargadora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no Rede Verdade. Parabéns pela escolha. Boa tarde, muito obrigada pelos cumprimentos e a escolha de muita gratidão a todos vocês. Como é que a senhora recebeu essa escolha dentro de nomes ali igualmente reconhecidos na carreira de magistratura? E como é que a senhora recebeu ali aquela escolha, aquela decisão, aquele resultado diante de nomes tão igualmente competitivos, reconhecidos nas suas carreiras? Eu digo que foram 19 candidatos, 19 colegas concorrendo e todos eles com as mesmas condições de aqui estar. Então, o Tribunal de Justiça, ele fez um trabalho primoroso, levando em conta as regras e os critérios de promoção por merecimento, no ajuste perfeito com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, mas eu diria que é um páreo duro, porque todos os colegas teriam as mesmas condições, sem sombra de dúvidas. E ali eu vi que era uma apuração extremamente detalhada da trajetória, do trabalho e do desempenho de cada magistrado, né? Foi um acompanhamento criterioso de todos os requisitos de aperfeiçoamento técnico, de estrutura de trabalho, de produtividade, critérios objetivos analisados com muito critérios, vamos fazer essa dobradinha. Uma seleção extremamente rigorosa. Agora, desembargadora, para quem está nos acompanhando, para lhe conhecer, a senhora veio de Bonito de Santa Fé. Conta um pouco dessa história de vida sua e, naturalmente, da escolha e da opção de ter trilhado aí pelo caminho jurídico, pelo caminho da magistratura. Eu sou sertaneja, né? Nasci em Bonito de Santa Fé, lá a 530 quilômetros. Depende se for aqui pela BR-230, dá 550 e alguma coisa, e se for por Conceição, dá 530. Então, nasci em Bonito de Santa Fé, tive a minha formação toda na minha cidade, sou filha de uma professora e de um agricultor, e sou a primeira de uma prole bem grande, e sempre estudei na rede pública estadual. Que bacana. E na minha época, quando a época era o ginásio, que se terminava o ginásio, não tinha científico na minha cidade. Aí tivemos, como de costume, tinha um carro de estudante de Bonito de Santa Fé para São José de Piranhas. Nós fomos estudar em São José de Piranhas, mas passamos 4 meses, 6 no Colégio Estadual São José. Depois, em Bonito, foi criado o científico, o Colégio Estadual Monsenhor Moraes. Voltei para Bonito. Terminei o primeiro científico, o segundo e o terceiro fiz no Liceu Paraibano, que já vim para cá para se preparar para o vestibular, né? O liceu também se fazia uma prova. E a senhora já olhava para o direito? Luiz, eu tinha já essa visão, né? É interessante que como a gente desperta a vocação, por figuras, por magistrados, por outros que abrem os caminhos. E eu sempre tinha em mente na minha terra teve a doutora Maria Celi, e um que foi o meu professor, já na universidade que eu tive, que é o desembargador Antônio Elírio Queiroga, que foi a primeira comarca, foi de Bonito, era meu ídolo. Inspirador nisso. Inspirador, a doutora Celi. E hoje a sua história, certamente, para quem está acompanhando, é bonito falar nisso, porque também é inspiradora a sua história, né? Também é inspiradora para quem está acompanhando e vê a sua trajetória, falando que estudou em escola pública e hoje você está ouvindo aqui uma desembargadora, né, do Tribunal de Justiça, inclusive num pleno de 19 desembargadores. Quantas desembargadoras? 3. São 3. Na história do tribunal, são atuando, né, em jurisdição, a desembargadora Maria de Fátima Bezerra
Maranhão, a desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes. Tem a desembargadora Nevita, que também ocupou a desembargadoria no tribunal. E hoje, na composição, são elas duas, as minhas duas amigas. E agora a desembargadora Agamenildo. E eu junto com elas, com a honra para aprender junto com elas. Ainda é, então, um trabalho também de resistência da inserção das mulheres no campo jurídico, doutora Agamenildo? Ou não? Eu acho que é um processo natural. Sabe o quê? Se vê, dizem que a justiça é feminina, mas o judiciário é masculino. Mas é porque é uma história natural. Veja bem, hoje, quando eu ingressei na magistratura em 92, então em 92, quem já havia aberto caminhos tinham sido 6 magistradas. No nosso concurso passamos 14. E de lá para cá, o número da participação feminina é muito grande. E também as primeiras colocações, é interessante. E essa movimentação, esse aspecto, é como uma história nacional. Não é Paraíba só que só tinha... Era uma formação, um processo histórico, não é? E a mulher hoje, ela tem uma participação mais atuante na magistratura, como em todos os segmentos, não é? Todos os segmentos. Só para registrar para o nosso telespectador, doutora Agamenildo ingressou na magistratura em 1992, atuou em várias comarcas aqui da Paraíba, foi juiz auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, vamos falar um pouco sobre isso também, e já estava atuando junto ao Tribunal de Justiça, no pleno do Tribunal de Justiça, como juíza convocada, né, para auxiliar nos trabalhos ali, substituindo os desembargadores lá no Tribunal de Justiça. Então já tem ali, a senhora já tem um caminho das pedras, então, ali no Tribunal de Justiça. Eu ia lhe perguntar, qual é a sua visão de papel do juiz, do julgador, da magistratura? Qual é a verdadeira missão de um julgador? Olha, nós tivemos, quem ingressou em 92 e está atuando, a gente atua hoje no novo sistema de justiça, no novo Brasil, não é? Nós tínhamos a visão que o juiz tinha que ter aquela atuação restrita a seu gabinete, mais calado, mais distante, que só falava nos autos. Hoje nós temos essa visão do juiz que se integra à cidadania do seu povo a quem serve. E talvez seja um dos motivos, das situações assim mais desafiadoras, porque entendo a necessidade dessa integração. O juiz é gente como qualquer gente, não é? O que é diferente são as responsabilidades que são imensas, que pesam sobre nossas costas, e também para corresponder à expectativa do jurisdicionado, daquele que busca justiça, não é fácil. Mas eu tenho a visão que hoje o juiz ele tem que ter essa participação mais afetiva e cidadã na jurisdição. Certo. Mais humana. A gente estava, desembargadora, acompanhando, inclusive ao vivo aqui no programa, quando a senhora foi escolhida, saiu o resultado, a gente estava ao vivo, inclusive, quando saiu o resultado e quando a senhora tomou posse ali, e a gente percebia nas feições dos próprios desembargadores que estavam ali participando da sessão, a satisfação e a alegria em tê-la compondo ali, a partir daquele momento, a corte, inclusive para essa produção, se tiver imagens aí da escolha e da posse, a gente possa... Olha, são imagens, esse no momento que a senhora já tinha sido ali escolhida e estava tomando posse, só decidiu tomar posse logo depois da escolha, né? E a gente percebia a afeição ali de satisfação dos seus colegas hoje de pleno de Tribunal de Justiça, no qual a senhora já atuava e já tinha ali, não era, de certa forma, tanta novidade, né? Eu lhe pergunto, do ponto de vista da experiência que a senhora já tem no Tribunal de Justiça, a quantidade de processos, a quantidade de recursos, como é que a senhora avalia? Qual é o diagnóstico que a senhora faz? É preciso mais desembargadores para esse pleno? Já estava na hora de ter ampliação proporcional ao Estado da Paraíba? Ou é preciso mexer no próprio arcabouço jurídico legal do Brasil para diminuir a quantidade de janelas recursais que nós temos? Olha, primeiro eu gostaria de falar, eu vendo aí, me emociono, dizendo o seguinte, que o Tribunal de Justiça, mesmo com a composição de desembargadores, ele tem um afeto, uma sensibilidade única e o acolhimento é muito grande. Eu me senti tão acolhida nos braços e no aconchego da desembargadora Fátima, desembargadora Graça, quanto de todos os desembargadores. E com relação, eu penso que no meu ponto de vista, segundo a minha compreensão, já se comportaria uma ampliação,
mas isso são decisões de gestão. O número de processos, a litigiosidade ela é muito alta. Nós temos muitos desafios aliados à gestão e buscar a efetividade da jurisdição. Porque o jurisdicionado, quando busca a justiça, ele quer resolver o seu problema. E não há aquilo que lhe angustia de maior ou de menor proporção. Tudo aquilo que lhe tira a paz é o que merece e o que ele espera a solução. Então, seria essa gestão aliada ao prestígio e à valorização da cidadania e, em seguida, uma ampliação seria muito bem-vinda, sem dúvida. Olha aí. Seria muito bem-vinda. Porque me parece que dentro dos estados brasileiros, talvez, proporcionalmente, o Tribunal de Justiça da Paraíba seja o que tenha ainda menos desembargadores em proporção à sua população. Em proporção. Há tribunais ainda menores em composição, mas em proporção, a sem dúvida, já comportaria novas vagas, né? No meu entendimento, sim. Da sua experiência no Conselho Nacional de Justiça, junto ali à Corregedoria, o que a senhora está levando da sua experiência como desembargadora agora para o pleno do Tribunal de Justiça? O CNJ cumpre o seu papel hoje? Olha, o CNJ, quando chegou, nós tínhamos uma certa apreensão, porque nós entendíamos como uma interferência no Poder Judiciário, uma interferência externa. Sim. Só que hoje ele é um grande guia em questão de gestão, de unificação de administração, respeitando a independência e a autonomia dos tribunais. É um grande norte, é um grande avanço. Nós precisamos muito nas questões administrativas desse norte, desse amparo do Conselho Nacional de Justiça. E ter tido a oportunidade de compor foi na gestão da ministra Helena Calmon, quando ela foi corregedora nacional. Me lembro que quando cheguei que ela disse, olha, você é nordestina, mulher nordestina como eu, e nordestina da Paraíba. Eu me lembro demais disso. E daí eu era a única mulher na equipe dela, mas foi um aprendizado valioso. Tive a oportunidade de conhecer todos os âmbitos da Justiça Federal, Justiça Estadual, de todo o país, e tivemos a oportunidade única de ter levado o projeto sobre os precatórios do Brasil, o que eu entendi... Aqui na Paraíba. Sim, e o que eu sofri aqui na Paraíba como jurisdicionada, apresentei esse projeto, que a ministra também vinha acompanhando, e pelo esse projeto que tivemos a honra e a glória de ficar como na coordenação, foi possível estruturar os precatórios no Brasil. E foi criado o Fórum Nacional de Precatório, quem teve um apoio muito grande do ministro Joaquim Barbosa e o ministro Aires Brito. E foi criado o Fórum Nacional do Precatórios, da qual eu também tive a responsabilidade de ser a primeira secretária-geral. E é um programa que, graças a Deus, revolucionou o pagamento dos precatórios no Brasil. Agilizando os pagamentos. Inclusive na gestão administrativa. Então, da minha dor, da minha decepção, da minha luta como jurisdicionada, Deus deu a oportunidade da gente trazer essa gestão. Sofri muita coisa. Aí outro capítulo, outra entrevista, mas foi muita coisa. Mais do que pressões. Olha, já está me dando, a filha está olhando para mim, já está me dando algumas manchetes assim, ameaças inclusive. Não, ameaças não faço. Eu não diria ameaças, é porque se postular pelo um direito com afirmação e para colocar as situações no ritmo e no trilho certo, às vezes dá dificuldade. Mas o CNJ chegou e eu fiz minha sustentação oral no CNJ e tive a determinação do pagamento do meu precatório e vim feliz da vida com a ordem do CNJ e recebi meu precatório. E é bom que a senhora está falando em relação ao CNJ, que a senhora reconheceu que quando ele apareceu, ele parecia um instrumento de atrapalhar, interferir no trabalho dos juízes no Brasil como um todo, dos julgadores no Brasil como um todo. Depois se percebeu que, na verdade, é um grande instrumento de equilíbrio de acompanhamento da magistratura. Sem dúvida. Essa minha escolha é um resultado do trabalho de acompanhamento e de avanço e de valorização de mérito e de critérios objetivos implantado pelo CNJ, que o Tribunal de Justiça abraçou com muita veemência, com muita vontade, com muita coragem de inovar e de avançar. Que bom, bom demais. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Eu quero fazer outras perguntas também dentro da visão que a senhora tem do trabalho do julgador, porque
sofre, a gente falou aqui em ameaças, impressões e tudo, mas hoje a gente vê no Brasil também um processo, naturalmente, o juiz muda a vida das partes, né, de acordo com algumas decisões, e isso pode gerar ali algumas insatisfações, geralmente gera satisfações e insatisfações, e em alguns casos há uma abordagem para além daquela que está ali no processo e está nos autos, né? Tem a ver qual é a situação do julgador hoje, se ele se sente seguro em tomar suas decisões todas. Rapidinho, um minutinho, a gente está de volta aqui no Rede Verdade.